Olá, eu sou o Dr. João Haddad e estou aqui hoje para falar sobre gordura no fígado. O que é isso? Também conhecido e chamado como esteatose hepática. Esteatose hepática é o gordura no fígado. Vocês sabiam que a idade de uma pessoa pode ser medida pelo seu órgão mais velho que a pessoa tem? É isso mesmo. Uma coisa é você ter na sua carteira de identidade e diz assim, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos na carteira de identidade. Mas às vezes o nosso organismo tem 40, 50 ou 60 anos, né? E tem pessoas que têm 50, 60 anos na carteira de identidade. É a idade chamada cronológica, mas a idade biológica dessa pessoa pode ser de 40, pode ser de 30 anos. É o organismo que está assim. Então, como que a gente mede uma idade biológica de uma pessoa? De acordo com o órgão mais velho que ele tem. Por exemplo, se uma pessoa tiver uma coisa chamada cirrose hepática, ela pode ter 50 ou 60 anos, mas o fígado dela tem 120 anos. Então, o tempo de vida dessa pessoa normalmente é muito curto. Aí vocês começam a entender mais ou menos onde que eu vou começar a falar sobre a gordura do fígado. Hoje em dia, existe uma doença que está ficando cada vez mais comum, chamada esteatose hepática não alcoólica. Por que isso, né? Antigamente, normalmente quem tinha gordura no fígado é porque tinha a fama de beber, né? Tomar álcool, né? Por isso aparecia a gordura no fígado. Hoje não é mais assim. Hoje essa gordura no fígado ela é muito causada pelo excesso de carboidrato, por exemplo, né? A pessoa hoje aumentou muito o carboidrato, diminuíram muito a proteína, diminuiu a gordura. E o que aconteceu? Começa a formar uma coisa chamada gordura no fígado. E ao longo do tempo, essa gordura do fígado vai aumentando e ela começa a dar sintomas, incomodar as pessoas, né? Por exemplo, sintomas gástricos, gastrite, azia, má digestão, dor nessa região, que é chamado hipocôndrio direito, e pedra na vesícula, e uma série de sintomas que incomodam. Mas quando chegam esses sintomas, é porque essa gordura no fígado está instalada já há muito tempo. Hoje, crianças e pessoas magras também têm gordura no fígado, né? Então é muitas vezes causada pela alimentação, por isso chama não alcoólica. Então o excesso de carboidratos, o excesso de açúcar leva a gordura no fígado. Existe uma coisa chamada HFC, que é chamado High Fructose Corn Cereals, que é o açúcar, vamos dizer assim, a glicose de milho, que ela é muito usada hoje para adoçar pães, adoçar refrigerantes, e ela custa praticamente metade do preço do açúcar. Então, eles estão usando muito esse açúcar da frutose do milho. O açúcar da frutose do milho é um perigo, para vocês terem uma ideia. E ela está ficando cada vez mais comum. E eles usam o termo, olha, é um açúcar natural. Não funciona bem assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que toma, por exemplo, muito suco de laranja, né? A gente fala assim, suco de laranja é natural, doutor. Isso. Aí eu brinco assim, veneno de cobra também. O excesso de suco de laranja, por exemplo, ela tem uma coisa, metade daquilo que você está tomando, chama-se frutose. Olha que interessante. Nenhuma célula do corpo humano aceita a tal da frutose. Olha, né? Se não aceita a frutose, na verdade, o único órgão que aceita a frutose é quem? É o coitado do fígado. Por quê? Porque ele usa essa frutose aqui, ele trabalha com ela para eliminar ela. Ora, uma coisa que nenhuma célula do corpo aceita e o fígado tenta metabolizar ela para mandar ela para fora, mandar embora, isso chama-se veneno. Então, frutose para o ser humano é veneno. E eu acabei de comentar, frutose do milho, ela é um veneno para o organismo, certo? A mesma coisa, o excesso de suco de fruta também, porque contém frutose. Então, ela forma o quê? Gordura no fígado. O metabolismo dessa frutose é o mesmo metabolismo do álcool, por exemplo. E no final de tudo, ele aumenta uma coisa chamada ácido úrico. Gordura e ácido úrico no fígado. Sobre o ácido úrico, eu queria dar um parênteses. O ácido úrico aumentado no nosso organismo não tem uma referência direta com dores no corpo, dores articulares ou no pé. O ácido úrico, ele também tem ele traz para nós um prognóstico de vida. Uma pessoa que tem um ácido úrico muito alto, ela vive menos. Então, vocês vejam bem que a frutose faz isso.
E essa frutose, o excesso de frutose que nós usamos hoje em dia também, o excesso de carboidrato, o que ele faz? Ele faz acúmulo de gordura no nosso fígado, levando a tal da gordura no fígado ou esteatose hepática, né? O que nós podemos fazer para melhorar isso, prevenir tudo isso? Primeira coisa na prevenção é a ingesta de água, tomar muita água, porque a água limpa o nosso organismo, melhora o metabolismo do organismo, acelera e ajuda na queima de gorduras. Primeiro é a água, uma boa água, né? Que a gente já, em outros vídeos, nós comentamos como que teria que ser essa água. A retirada, gente, dos venenos da alimentação. Por exemplo, farinha de trigo, aveia, centeio e cevado. Lembrando que a aveia, para você consumir ela, tem que estar escrito lá sem glúten. Diminuir os carboidratos, como sempre, né? As frutas, os sucos de frutas, né? Tomar esporadicamente isso. E o jejum intermitente. Lembra do jejum intermitente? Que é benéfico? Saber fazer o jejum intermitente. Pessoas que comem gordura e sentem mal também estão com problema no fígado. Então essa gordura significa o seguinte, não é a gordura que está te fazendo mal. Você tem que fazer, por exemplo, um detox no fígado, fazer suco detox e o jejum intermitente. Façam sempre essa combinação, água, jejum intermitente, fazem detox e retirem da alimentação os venenos. Como eu falei, os alimentos que têm glúten, os óleos vegetais tem que retirar da alimentação, óleos vegetais, óleo de soja, milho, canola, girassol e os derivados desse óleo, por exemplo, maionese, margarina, isso tudo é veneno, certo? Açúcar, os refinados tem que retirar da alimentação. Essas são algumas dicas que eu estou dando, passando para vocês, certo? Leite e derivados do leite também. Retire por um período longo de tempo. Certo? Leite não é um bom alimento hoje. Hoje todo mundo sabe, todo mundo reconhece isso. Então, retire isso aí. Jejum intermitente e atividade física. Ó, lembre, atividade física, água e jejum intermitente vai ajudar. Retire os venenos da alimentação e você vai ter um resultado. Em médio a longo prazo, você vai ver um resultado. Cuidado com os sucos de frutas também. Lembre, esporadicamente daí. Então, lembrando o seguinte, que a função do nosso fígado é metabolizar tudo que a gente come, tudo que cai no estômago vai para o fígado para ser metabolizado. E ele trabalha muito. O que acontece? Você precisa dar um espaço de folga para ele também se autodesintoxicar. Então, esses períodos de jejum é essencial para a limpeza do fígado também, senão ele não vai trabalhar direito. Se você, normalmente, lembra que a gente aprendeu assim, comer muito pouco à noite ou não comer nada, o ideal seria até dormir em jejum. Por quê? Porque durante a noite o fígado ele descansa, ele destoxifica sozinho, ele limpa e nós muitas vezes não damos essa folga para o nosso fígado. Então lembre disso aí, por isso que o jejum intermitente é essencial e super benéfico para o corpo inteiro, para o fígado, né? E para a queima das gorduras. Tá bom? Obrigado por assistir o vídeo, por estar nos acompanhando. Qualquer dúvida, escreva suas perguntas aí que nós vamos responder. Inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos e procure ajudar aquelas pessoas que, né? Hoje em dia, quanta gente aí tem esse problema do fígado aí. Tá bem? Muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo.